Olá, o meu nome é Aguinaldo e eu sou de Goiânia. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade e do jeito que eu conheço, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então ele resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Para isso, ele precisaria de mais pasto e, para ter mais pasto, ele resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo novamente e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado novamente. Eles acharam que poderia ser alguém que estivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram umas voltas, mas não acharam ninguém. Então, colocaram no fogo novamente e dessa vez ficaram um tempo lá para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam aquilo muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil não. Mas, como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. À noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém, e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 e 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos, e não tinha cabelos e olheiras também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo, era um pouco pequena para um corpo tão grande. Os dedos eram finos e longos também, e pareciam só ter 4 dedos em cada mão. Ele não conseguiu ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância e então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Na verdade, ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Era mais ou menos assim. Deixa minha floresta em paz.
Se você tentar destruir ela novamente, eu farei o mesmo com você. E então a criatura saiu correndo mais rápido do que qualquer outro animal que ele já teria visto e pareceu mergulhar no chão. É isso mesmo. A criatura correu tão rápido e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Somente alguma coisa desse tipo que faria ele mudar de ideia. Boa noite.